Bora, gente, bora pro podcast de hoje. Rodada de Brasileirão de domingo, rodada de Dia das Mães. Alegria para alguns torcedores, tristeza para outros. No clássico paulista entre Corinthians e São Paulo, não dá para dizer que ninguém saiu feliz, né? Não dá para dizer que ninguém saiu feliz. Um tabu não foi quebrado, um tabu foi mantido, um empate de 1-1, mais revolta e tristeza e cobrança por ambos os lados, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa rodada. A gente vai ouvir o técnico Vanderlei Luxemburgo. Gente, eu vou confessar uma coisa para vocês, cara. Não tem muito que. A gente, obviamente, vai ouvir o Vanderlei, dar uma moral pro Vanderlei. Eu acho que ele fala algumas coisas importantes, mas não tem muito o que falar, cara. Assim, trabalho. O torcedor corintiano que me desculpe, mas o torcedor vê dentro de campo. Um trabalho não tem trabalho. E não estou falando que o Vanderlei não tem competência para isso, longe de mim. Ele só não teve tempo. Não tem trabalho. Não tem trabalho. Corinthians dentro de campo é algo, eu acho que, sincero, honestamente, eu não vejo a hora do Renato Augusto voltar para ver se dá alguma coisa de qualidade para esse time do Corinthians, que eu acho que vai entregar alguma coisa de qualidade. Porque, cara, não tem nada. Não tem nada, assim. É absolutamente decepcionante ver o Corinthians jogando. E esse empate de 1-1 caiu do céu. E a gente vai falar de arbitragem também hoje, porque, cara, muitos torcedores, muitas equipes, jogadores, dirigentes revoltados. A gente vai ouvir aqui o diretor do São Paulo, o Carlos Belmonte, tá? Reclamou aqui, veio, foi ali na área mista, né? Deu a sua entrevista ali para os repórteres, deixou o seu protesto, a sua revolta. Os jogadores do São Paulo se manifestaram em rede social após o jogo. Muito provavelmente alguns personagens vão tomar aí alguma suspensão, algum tipo de retaliação, porque se manifestaram em relação à arbitragem de forma pesada, se é que a gente pode dizer assim, de forma pesada eu não diria, mas contundente, né? A gente sabe que a arbitragem ela faz uma série de lambanças, mas ela é intocável, né? Você não pode falar mal dela. Então ainda bem que eu não sou jogador, porque eu posso falar. Eu posso deixar aqui o meu protesto, tá? A gente vai passar também pela tabela do dia, né? Pelos jogos do dia. Então, aqui a gente vai passar por todos os jogos e olhando a tabela também pelo site do GE. Então, deixando os créditos aqui, né? Sempre esqueço de fazer isso. Eu peço perdão a galera do GE, mas deixando os créditos de antemão, a gente vai olhar a tabela e os jogos, o resultado das partidas pelo site do GE. Mas antes de ir para a rodada, vamos para uma notícia esportiva que reflete a insatisfação de várias outras equipes nessa rodada de Campeonato Brasileiro. Não só os jogos de domingo, mas os de sábado também. Esse aqui. O Vasco da Gama promete ir à CBF reclamar de pênaltis não marcado contra o Santos. E o Vasco não está sozinho. E aqui o Vasco vai reclamar pênalti, mas outras equipes vão entrar com uma representação. O caso é o Bahia, por exemplo, em relação a decisões polêmicas de arbitragem. O São Paulo também parece ser outra equipe que vai entrar com algum tipo de, de reclamação formal, né, perante a CBF, a Comissão de Arbitragem. Acho difícil que alguma coisa mude, tá? Mas aqui a notícia do dia, tá? Diretoria vascaína fica indignada com a arbitragem comandada por Rodrigo José Pereira de Lima e vai questionar lances com a CBF. Isso aqui é apenas um protesto, né? Eu acho que vale deixar o protesto, porque o resultado não vai ser revertido. A gente se recorda que no ano passado, numa decisão de Copa do Brasil, jogo entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, um, um lance envolvendo o Caleri, possível impedimento do Caleri, a CBF assumiu o erro em não revisar o lance de impedimento e nada aconteceu. O Palmeiras seguiu eliminado, né? Então, não vai acontecer absolutamente nada aqui. Não vai acontecer absolutamente nada, né? Então, mas eu acho que o manifesto ele tem que ser feito para aumentar o poder de bastidor das equipes, né? Para você. E o poder de bastidor, mais uma vez, para algumas pessoas, quando a gente fala isso, parece que você fala, pô, a equipe tem que estar com poder de bastidor para ser favorecida. De forma alguma. O poder de bastidor, ele entra em campo para os caras falar, cara, aconteceu erro contra essa equipe aqui, aconteceu erro contra essa equipe ali,
a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado. E aí o árbitro entra em campo não querendo tendenciar a equipe, mas tomando um pouquinho mais de cautela de opa, lance polêmico, eu acho que vale revisar no árbitro de vídeo, né? Para a gente não cometer mais um erro crasso contra essa equipe que já está sendo, que já foi prejudicada em uma, duas, três rodadas pela arbitragem, né? Esse é o tal do poder de bastidor. Não é, não, os caras vão ajudar. Isso não existe, né? Isso não existe. É para os caras minimizarem os erros, né? Esse é o tal do poder de bastidor. E aliás, o Barolo, né? O saudoso Barolo, eu sempre falo aqui, eu costumo. Dos torcedores, dos youtubers setoristas, o Barolo é o que eu mais ouço, né? E eu nem sou São Paulino. E, e aliás, também, não cabe nem falar o time que eu torço, mas mas o Barolo é o que eu mais ouço, né? E, cara, quando ele fala de poderes de bastidor, é simplesmente um espetáculo, né? É simplesmente é o puro creme do entretenimento, né? Tem o cal da pamonha, o puro creme do milho verde, é o puro creme do entretenimento. O Barão falando do, da alta cúpula São Paulina em relação ao poder de bastidor do São Paulo, né? Enfim, o Vasco vai deixar aqui o seu manifesto. O São Paulo, como eu falei, parece que vai deixar. O Bahia também já falou que vai entrar ali com, né, com algum tipo de representação com a CBF. Então você vê, cara, essa é uma rodada que foi lamentável do ponto de vista da arbitragem. O próprio jogo entre Bahia e Flamengo, a gente falou muito sobre isso. Na segunda expulsão do Canu, muito questionável, né? A gente teve um lance de possível penalidade do Palmeiras, que o Abel Ferreira acabou até tomando um cartão amarelo por reclamação em relação a este lance. Vasco e Santos, assim, acabamos de passar pela notícia esportiva. Corinthians e São Paulo, um pênalti tanto quanto polêmico marcado pelo Corinthians, fora outros lances envolvendo o São Paulo que o São Paulo reclama. Enfim, por aí vai, né? Por aí vai, assim, vários lances que vem chamando a atenção. Na rodada anterior, mais um jogo envolvendo o São Paulo, né? No caso, foi Fortaleza e São Paulo, mais um jogo também com decisões bastante polêmicas, né? Então a gente, assim, cara, não vou nem falar muito dos jogos e também a gente deixa o nosso manifesto em relação a. Voltei aqui só para ver se confirmar se foi a rodada anterior mesmo. Só para deixar o nosso manifesto em relação à arbitragem, tá? Porque, cara, assim, tá ficando. Pô, eu não consigo encontrar um sinônimo, né? Para dar para essa. Para o que vem acontecendo na arbitragem brasileira nas últimas partidas. É algo que chama muita atenção e ele vem, cara, cada vez mais manchando mais, né? Manchando mais, tomando decisões polêmicas que podem ser decisivas para uma equipe ou outra no final da temporada. A gente sabe que ganhar um título ou ser rebaixado não passa só pela arbitragem. Eu sempre falo aqui, a arbitragem, ela obviamente, ela acaba contribuindo de forma mínima, né? São 38 rodadas, pelo amor de Deus. Você achar que a só arbitragem vai te rebaixar ou vai te tirar o título, né? Você precisa de uma autocrítica um pouquinho mais. Você precisa ter uma autocrítica um pouquinho mais elaborada, eu acho, né? Muito raso. Mas isso pode custar uma classificação para a Libertadores, isso pode te custar uma classificação para a Sul-Americana, né? Então, eu acho que isso vem chamando muita atenção. A gente, além desses lances bizarros de arbitragem que a gente vê, a gente está vendo de forma recorrente, essa questão também da operação penalidade máxima. Então a gente se vê que a, pô, não é uma palavra que eu queria usar, mas é meio que a degradação do futebol brasileiro, tá ligado? Essa eu acho que é um termo muito pesado, eu não queria usar esse termo, mas, cara, assim, é degradante o que a gente está vendo. É degradante. Eu volto àquele discurso que eu sempre digo, eu sou um romântico do esporte. Eu sou um romântico. Eu acredito nas boas intenções, eu acredito no jogo limpo e como o Abel Ferreira disse algumas coletivas atrás, o, o esporte sempre vence. O esporte sempre vence. Mas até o esporte vencer, cara, o que a gente está vendo de coisa feia é impressionante. Sim. Em relação
como é que é a palavra? Em relação à corrupção, que envolve toda essa questão da operação penalidade máxima, em relação à incompetência, em relação à arbitragem. É impressionante, cara, assim, é algo que entristece a gente. Entristece porque, cara, o esporte ele tem que vencer. Se é para tomar decisões polêmicas, não tome decisões, deixe o jogo seguir, né? Não marque, não anule um gol, não marque um gol ilegal, não marque uma penalidade ou deixe de marcar, deixe o jogo seguir, então. Se é para cometer erros, cometa o erro pela falta de apito, né? Deixa os caras se pegar, deixa os no bom, com todo respeito, né? No bom sentido, no bom sentido. Deixa os caras disputar a bola, deixa os caras se pegar, deixa os caras ir pro contato, né? Quando for um lance muito crasso, aí você fala, pô, agora foi muito violento de fato. Agora foi nível Libertadores dos anos 90. Vamos dar um cartãozinho aqui pra galera tirar um pouco o pé. Mas fora isso, cara, deixa o jogo seguir. Porque senão, a recomendação é essa, ó, chega nos dirigentes e fala, gente, a recomendação agora é o menos apito possível. Então, se você marcar uma penalidade, pode ser que, se você cometer uma penalidade, pode ser que a gente não apite. Se você cometer um cartão amarelo, pode ser que a gente não apite. Então, saiba jogar o jogo. Isso vale para todos, né? E aqui eu não estou estimulando a violência, obviamente, estou falando do jogo jogado, né? Obviamente, né? Não entendam mal, pelo amor de Deus. Enfim, sabe que todas as equipes vão entrar com alguma forma de manifesto, deixar o seu protesto, mas é lamentável, assim, muito, muito feio. E a gente vai ouvir agora o presidente de São Paulo, Carlos Belmonte, né? A reclamação que ele fez. É um cara que não costuma aparecer muito para dar entrevistas, tá? Ele é um cara que não costuma aparecer muito para dar entrevista, para tocar o trombone, se é que a gente pode dizer assim. O Belmonte não é um cara que aparece muito, tá? Então, vamos ouvir um pouquinho das palavras do Belmonte. Tem coisa que eu não concordo aí e a gente vai falar sobre isso. A gente está aqui no canal do Arena Web, então deixando os créditos aqui ao Arena Web, né? Se inscreve no canal, você que não está inscrito ainda, se inscreva aí no Arena Web, tá? O pessoal do Arena sempre traz entrevista pós-jogo, coletiva, né? Então é sempre bacana você dar uma força para essa galera que vai atrás das imagens, né? Que vai atrás desse material que pra gente é muito valioso, tá? E curte o vídeo se você gostar também das palavras do Belmonte. Vamos embora? Vou acelerar um pouco o vídeo também, como costumeiramente eu faço. Boa noite a todos. Primeiro, falar sobre o time, que nós consideramos que o time fez uma partida muito ajustada dentro do que a gente esperava. E eu fiquei procurando uma palavra para adjetivar a atuação do árbitro Bruno Arleu. Pensei ruim, péssima, tendenciosa. O que adjetiva realmente a arbitragem dele é vergonhosa. A arbitragem dele hoje foi uma vergonha. Ele, com 10 minutos de jogo, dá um cartão no Beraldo, uma bola de disputa aérea que ninguém entende. Depois anula, seria o segundo gol, 2-0, um gol do Caleri, antes do lance terminar, alegando que o Caleri fez uma falta. Depois, no finalzinho do primeiro tempo, obviamente, um momento importante, o jogo ir para o vestiário 1-0 não é bom, ele dá um pênalti que, até agora, eu quero saber qual foi a carga que o Rafinha fez no atacante do Corinthians. E o VAR não aparece também. O VAR que aparece em todas as situações, hoje ele simplesmente não aparece. E aí, para completar, o Cássio solta uma bola, ela bate na mão do Murilo, num movimento absolutamente antinatural. E de novo o VAR não chama. Novamente o VAR ignora. Nós já havíamos sido prejudicados em Fortaleza, com a expulsão do Rodrigo Nestor, que nem encostou no jogador do Fortaleza. No momento que nós dominávamos o jogo, com um jogador a mais. E o árbitro expulsou o Rodrigo Nestor. E de novo apitou Bahia e Flamengo, e de novo uma atuação bastante ruim. E hoje, uma atuação desastrosa, desastrosa não, vergonhosa do seu Bruno, que é árbitro FIFA. Isso que me surpreende mais. Uma atuação que nós do São Paulo não aceitamos, vamos sim representar a comissão de arbitragem. A gente está, nesse momento aí, em 6 rodadas do campeonato, e em 2 nós já fomos prejudicados. Eu quero saber o que o seu CNM vai dizer a respeito do que os árbitros estão fazendo no São Paulo. Muito obrigado. O Belmonte ele é um leão, né? Para falar do jogo de Fortaleza, né? Fazendo uma analogia que é o leão do Psi, que ele reclama que o Nestor foi expulso injustamente, mas ele não fala da expulsão do Fortaleza também, né? Ah, fomos prejudicados quando a gente estava com o volume de jogo e a expulsão do Fortaleza, né?
Ele é um leão para falar o que de fato foi uma aberração, a expulsão do Nestor. Não estou falando que a expulsão do Nestor não foi uma aberração. Estou falando isso. O que eu estou falando é que a expulsão, o Fortaleza fica com um jogador a menos com uma atitude um tanto quanto questionável também. É aquela velha história que a gente sempre fala, assim, é importante você destacar os erros da arbitragem? Sim. Sim, é importante. Mas o seu argumento só ganha força quando você tem um poder de autocrítica que vai além do que te favorece. Se você consegue ir além do que te favorece, falar, cara, ali também a gente foi favorecido. Mas ali, pô, dá para interpretar melhor. O nosso lance, aí foi um lance mais bizarro. Mas se você tem a autocrítica de dizer que, pô, fomos favorecidos, o cara meio que quis compensar, mas compensar no esporte não existe, você tem que ser justo, né? Se você cometeu um erro, conviva com o seu erro. Foi o que eu falei no pós-jogo, né? Se o árbitro cometeu um erro, conviva com o erro. Paciência. Agora, compensar com um erro, com outra bizarrice, que para mim já foi uma bizarrice o primeiro, ele vai lá, comete uma segunda bizarrice, então assim, é um leão para falar, né, do lance de Fortaleza, mas não para falar que o São Paulo também foi pouco favorecido, né? Vamos combinar. Agora os lances que ele fala, o, o pênalti do Corinthians, questionável, né? Vai ter gente que vai falar que foi, tem gente que vai falar que não foi. O gol anulado do Caleri, vai ter gente que falar que não foi, vai ter gente que falar que foi. O lance do Caleri eu acho muito difícil, né? É realmente muito delicado, é muito difícil. Aí ele fala que também tem um lance de penalidade, né, a favor do São Paulo, enfim. Eu acho que vale todos os questionamentos que ele faz em relação ao jogo contra o Corinthians, eu acho que vale. Porque são lances um tanto quanto polêmicos. Existe uma interpretação de você falar, pô, aqui não foi legal, aqui é questionável. E ele cita 3 lances principais, né? Em 3 desses lances, o São Paulo, de certa forma, foi prejudicado. Se você, pô, em um dos lances, pelo menos, você não é prejudicado, se é que a gente pode dizer assim, tudo bem. Eu tô citando 3 lances e um a gente, uma arbitragem, ela, no nosso entendimento, ela tomou a decisão correta e outros 2 ela errou. Tudo bem, pra gente tá ok. Se no caso do São Paulo saísse com a vitória, né? Saímos com a vitória, pra gente tá ok. Uma coisa meio que compensou a outra. O lance de Fortaleza é óbvio que ele tem que fazer o manifesto em relação ao erro que a arbitragem cometeu contra o São Paulo, mas ele não fala do erro a favor de São Paulo, né? É isso que eu acho curioso. E é por isso que eu acho que esse protesto dos dirigentes, dos treinadores, eles perdem força. Eles perdem legitimidade. Porque todo mundo só defende o que é seu, né? É isso que eu acho barato. Para defender o que é nosso. Eu acho que a coisa toda ganharia mais poder. Ganharia mais poder, não. Ganharia mais peso, ganharia mais força, ganharia mais legitimidade se o cara tivesse a humildade de chegar. Cara, a gente foi favorecido nesse lance, mas a gente foi prejudicado em tantos outros lances. Então, no final, no resumo, no saldo, a gente foi mais prejudicado do que favorecido, né? Entre aspas. Então, acho que essa falta de autocrítica que tanto dirigentes, como treinadores, como jogadores têm em relação a lances que o favorecem, essa falta de autocrítica, eu acho que eu não digo que não tira, vou usar outro termo, eu não acho que tira a legitimidade do protesto, mas ela tira o peso, ela tira a força do seu manifesto, do seu protesto, né? Então, se você tivesse a coragem, se é que a gente pode usar esse termo, essa palavra, de chegar e falar, pô, fomos favorecidos aqui, a arbitragem errou contra o Corinthians aqui, a arbitragem errou contra o Fortaleza ali, mas aqui, nesses tantos outros lances, a arbitragem errou contra a gente. Se tivesse chego nesse discurso, eu acho que ganharia muito mais força. Agora todo mundo só quer defender o seu, aí a CBF vai falar, cara, fulano quer que a gente ajude eles, o ciclano quer que ajuda, entre aspas, tá? O ciclano reclama aqui, o outro Beltrano reclama lá, no fundo todo mundo reclama, a gente vai seguir do jeito que tá, porque a gente não pode falar para a árbitra, pô, cara, essa equipe foi prejudicada tantas vezes, né? Toma um certo cuidado. Como é que vai fazer? Tá todo mundo reclamando. Então, no final, vai se dar melhor quem a arbitragem errar menos, né?
Então, no final, acaba perdendo não legitimidade, acaba perdendo força, tá? Acaba perdendo força. Porque eu acho que poderia ser um manifesto muito mais forte, muito mais pesado, se o cara vê com um dossiê. Ó, CBF, aqui, ó, olha esses lances aqui. Tem lances a favor da gente também. Mas olha isso aqui, cara. Em uma partida, como é que pode isso aqui, mano? Não cabe ser mais justo? Não cabe tomar um mais cuidado para que nenhuma das equipes seja prejudicada? Agora, para defender o que é ser um leão, né? É um leão o Belmonte, né? Então, enfim, peço perdão aqui, mas, cara, é uma coisa que eu sempre falo aqui, eu vejo em vários programas esportivos. Se você quer falar sobre o que está errado, sobre o que tomaram de decisão errada contra você, você também tem que falar o que nas decisões erradas que tomaram a favor de você. Né? Então, assim, não adianta você só querer defender o seu. É por isso que o futebol brasileiro não vai para frente, né? Não vai para frente no sentido da formação da liga. Porque ninguém. É óbvio que você não tem que defender o Corinthians. É óbvio que você não tem que defender o Palmeiras. É óbvio que você não tem que defender o Santos, o Flamengo, né? No caso aqui, do ponto de vista do Belmonte. Você não tem que defender os caras. Mas você tem que ser progressista. Para que todo mundo siga no rumo legal, para que todo mundo siga na direção correta, o mais justa, pelo menos, a gente precisa defender o geral, né? A gente precisa defender o geral. E para defender o geral, você também vai ter que defender lances que foram que foram a seu favor, né? Que foram a seu favor. Então, eu acho que esse é mais um ponto que fica sinalizando cada vez mais. Eu até fiquei um pouco silencioso em relação à arbitragem, que eu falei em podcasts anteriores aqui. Que eu sei que a arbitragem vai continuar cometendo erros e vai cometer erros bizarros, e eu não vou falar muito sobre isso porque eu tenho uma esperança muito grande de que a liga vai acontecer, de que um produto será formado, de que um dono vai comprar esse produto, uma empresa, um CNPJ vai comprar esse produto, ela vai ver muito valor, ela vai ganhar muito dinheiro e ela vai assumir a arbitragem. Falar, agora a arbitragem também é minha. Porque a arbitragem não pode manchar o produto que a gente está criando, que a gente está construindo, que a gente está ganhando dinheiro. Então, CBF, eu quero comprar a arbitragem também, comprar a comissão de arbitragem, no caso, para que a gente forme hábitos melhores, para que o espetáculo seja menos prejudicado. Essa era a minha esperança, de que em 2 anos a liga seja formada, e em 5 anos, mais 3 anos, 5 anos total, a arbitragem brasileira fosse reformulada e a gente pudesse ver, é lógico que é muito tempo, mas que a gente pudesse ver, mas eu estava aceitando conviver com esse erro, né? Com essa dor de ver a arbitragem continuar cometendo erros bizonhos, porque eu tinha essa esperança de que a liga possa acontecer e de que esse dono dessa liga ele também comprasse a comissão de arbitragem, formasse árbitros, se livrasse de muitos árbitros ruins, ou ajudasse na formação desses árbitros ruins para que eles se tornem árbitros melhores e para que a gente tenha um espetáculo melhor. Essa, pelo menos, essa era a minha esperança e continua sendo a minha esperança, mas a gente fala sobre isso agora, mais uma vez, por virtude de tantos erros que vem acontecendo. Não tem como a gente não deixar de falar. Mas esse manifesto do Belmonte mostra mais uma vez que é mais um dirigente que está pensando só no seu, né? E se você está pensando só... E eu acho que você tem que pensar no seu, porque você está defendendo uma camisa. Pô, não adianta o Belmonte trabalhar a favor do Flamengo. Seria uma loucura, né? Seria uma insanidade. Não, ele tem que... Mas ele também tem que pensar no coletivo. Uma parte tem que pensar no coletivo. E o coletivo cara, para o bem maior, a formação da liga é fundamental. E esses constantes erros de arbitragem, para mim, sinaliza cada vez mais que os clubes têm que se unir e falar, CBF, não é só a formação da liga que a gente quer. A gente também quer que a liga cara, seja dona da arbitragem também. Da arbitragem, pelo menos, do Campeonato Brasileiro, pelo menos. Do Campeonato Brasileiro, pelo menos. Porque aí os clubes vão ter a garantia de que uma representação, um erro, a liga se responsabiliza e o árbitro pode ser afastado para se reciclar, para buscar mais conhecimento, né, mais material para estudar, enfim, os clubes vão ter essa garantia de que, cara, de que uma ação concreta de fato iria acontecer, né? Iria acontecer no caso da formação da liga.
Não sei o quanto que isso é possível ou que não é possível. Só acho que quando existe um produto que dá lucro, no final das contas, amigo, quando o negócio é capitalismo, acontece, né? Acontece. Enfim, o discurso do Belmonte, para mim, mais um sinalista também, mais um dirigente, é mais um sinal de que a liga está longe de acontecer. Eu nem sei se vai acontecer, tá? Nem sei se vai acontecer, porque para ver os erros contra o São Paulo, ele é um leão, né? Agora, para ver os erros a favor de São Paulo, também não fala, né? Ele vai passa em branco, né? Nossa, fomos prejudicados em Fortaleza. Não estou defendendo o Fortaleza, mas eu acho que o Fortaleza foi prejudicado também, né? E aí, se ele chega e fala, pô, lá os caras erraram contra o Fortaleza, mas não adianta, pô, aí vai lá e faz um erro mais bizarro contra a gente, aí, pô, sai de sacanagem, né? Aí é outra história, mas não, né? Enfim, é cada um defendendo o seu. Eu acho que eu trago as palavras, o manifesto do Belmonte, porque é o sentimento de várias outras equipes, de vários outros dirigentes, de vários outros torcedores também, né? Mas eu trago, faço o convite à reflexão, você. Não adianta, sim, eu acho que você tem que defender o seu, mas também você tem que ter autocrítica de falar, cara, erraram a favor da gente também, né? E aí eu acho que é onde a sua, cara, a sua manifestação, ela ganha poder, porque assim, você está fazendo uma autocrítica isenta, tentando pelo menos minimizar, tentando pelo menos minimizar, né, você se flexionar mais para um lado do que para o outro. Você tem que se flexionar para o lado da sua equipe, mas você trazendo o contraponto também mostra que, pô, esse cara pelo menos ele tentou, né? Ele se esforçou e ganha mais validade, né? A sua reclamação eu acho que ganha mais, não digo que legitimiza ou deslegitimiza. Pô, eu não tô conseguindo falar o inverso, né? Ou tira a legitimidade das suas palavras, mas ela dá um peso maior. Eu diria que dá um peso maior, né? Enfim, vamos seguir com o campeonato. Pera aí, gente, porque eu vou precisar dar um espirro aqui, deixa eu mutar. Perdão, galera. Nossa, deu uma espirrada aqui. Vamos embora. Vamos com alguns resultados da rodada. Dar o destaque aqui para Goiás e Botafogo, né? O Botafogo conseguiu que. Botafogo não. O Goiás quebrou a série invicta do Botafogo. Era a única equipe com 100% de aproveitamento. Agora a gente tem algumas equipes, apenas duas equipes invictas. O Palmeiras e o Fortaleza, né? São as duas equipes invictas na temporada, né? O Botafogo era a única 100%, também estava invicto, mas 100%. E agora Palmeiras e Fortaleza aqui, mas se o Fortaleza 3 empates, só como já fica a situação, já muda bastante o panorama, né, do Fortaleza, o que eu acho que não muda ainda a minha convicção de que o Botafogo tem totais condições de brigar por uma vaga na Libertadores, tá? Resultado de destaque, outro resultado importante, Atlético Paranaense e Coritiba. O Atlético conseguiu uma virada nos acréscimos, cara. Nos acréscimos. Foi humilhante. Humilhante. Tira sarro e tem que tirar mesmo, né? Eu acho que toda a brincadeira, toda a zoação agora faz parte, né? Faz parte. Você tá ganhando, deixa o adversário virar. Você tá vencendo na casa dos caras, né? Você tá vencendo na casa dos caras. E aí você permite que os caras virem. Aí você realmente tá fazendo, como diria como é que é o narrador era o ex-narrador da ESPN, o narrador do futebol americano, como é que é o nome dele? O Rômulo Mendonça, era narrador da ESPN, ele saiu, né? Ele tá narrando no Prime agora, se eu não me engano, no Prime ou na Paramount. O Rômulo Mendonça, né? Um convite ao prazer, né? Aí você tá fazendo um convite ao prazer, permitindo que o Atlético Paranaense vire o jogo e tire sarro, né? E tire onda e vire meme. Destaque da rodada também, outro destaque aqui, o clássico de Minas Gerais, América e Cruzeiro, quem diria, hein? Quem diria, hein? A gente viu situações muito distintas no estaduais e quem diria que a maré virou, né? Virou de lado, uma goleada de muitíssimo respeito do Cruzeiro para cima do América. Situação, eu acho que é um sinal de uma situação de máximo, mas de máxima urgência do América, do Coelho de priorizar o Campeonato Brasileiro. Precisa reverter isso. Isso aqui já são 6 rodadas. Já são 6 rodadas, né?
Então, acho que sim, é um estado de máxima urgência agora você virar essa maré, porque eu falei, eu vou repetir. O efeito Fortaleza de 2022 não vai se repetir. Não vai se repetir. Aquilo lá aconteceu, foi algo histórico. O Fortaleza conseguiu fazer algo absolutamente fantástico, fenomenal. O Mancini também é um trabalho de longa data? Sim. Mostrou ser um treinador competente ano passado? Sim, também. Mas eu não acho que o efeito Fortaleza vai se repetir. Então eu acho que tá na hora de, cara, o foco agora é esse, né? O foco agora é esse, em se concentrar, em buscar virar essa chave, em buscar pontuar, voltar a pontuar, nem que seja com alguns empates, mas precisa sair dessa situação incômoda. A partir do momento que você sai da lanterna, isso te dá um ânimo, se é que a gente pode dizer assim, para você seguir, porque para mim o América não tem time para ser lanterna, gente. Desculpa, né? A gente eu, eu tomo muito cuidado na hora de falar isso, porque o Grêmio foi rebaixado com Douglas Costa no seu time, né? Aquele time não era time para ser rebaixado, mas enfim, uma coisa é você ter time, outra coisa é você não jogar bola, né? E aí o Grêmio não jogou bola, mas enfim, foi rebaixado. O América, com todo o cuidado do mundo, o América não tem time para estar na lanterna. E o Corinthians também não tem time para estar no Z4, mas estão lá, né? Mas estão lá. E não só não tem time para estar aqui, mas também o trabalho também, né? Um trabalho de longa data. Assim, o trabalho que foi feito não é um trabalho para estar no lanterna do Campeonato Brasileiro. Por isso que eu digo, como o Vojvoda não tinha o ano passado com o Fortaleza. Por isso que eu digo, agora é a hora de você, né? Agora, pô, vamos focar aqui, né? Já deu, perdemos de forma humilhante do Cruzeiro, não tem mais agora, desculpa. Agora o foco é aqui porque alguma coisa precisa acontecer e a gente precisa virar essa página e seguir a vida, né? E seguir a vida. Outra equipe numa situação difícil, o Vasco, mais uma derrota, né? Fica o Barbieri xingado, hein? Barbieri xingado pelo torcedor vascaíno. O jogo foi em São Januário, hein? Uma derrota dolorida. O Vasco já fica numa situação também de alerta, tá? É importante. Assim, pontuação aqui, se a gente olhar, não tá tão distante. Não tá, mas a posição de tabela é que incomoda, né? É isso é que incomoda. Aqui o Grêmio também, um jogo que era para tentar se recuperar daquele, né, daquela varrida que tomou do Palmeiras, jogando na arena do Grêmio, não conseguiu vencer o Fortaleza. E aqui o clássico de São Paulo, né, o Derby Paulista, recheado de polêmicas, como tanto outros jogos da rodada. Corinthians e São Paulo terminam em 1-1. O tabu é mantido, o São Paulo segue sem vencer na Neoquímica Arena. É um longo tabu, um incômodo tabu. E a gente vai ouvir a coletiva do Vanderlei Luxemburgo, que ele vai falar que o empate foi até bom, né? Em virtude do contexto e do momento das duas equipes. Eu, de certa forma, até concordo, mas eu acho muito pouco. Muito pouco. Muito pobre a atuação do Corinthians. Não tem nada, assim. O torcedor corintiano, mais uma vez, eu vou pedir perdão, mas o time do Corinthians não tem nada. Parece que é um time de peladeiro. Ninguém sabe o que faz em campo. O time é perdido. Ninguém dá combate. O Vampeta sempre fala isso. É um time sem pegada. É um time meio insosso dentro de campo, né? Sabe aquela comida que não tem sabor, que não tem sal? É o Corinthians dentro de campo. Com todo respeito, tá? Eu não digo isso com alegria. Não digo isso com alegria. Eu digo isso com uma forma de, cara, assim, é, esse elenco do Corinthians poderia mais. O elenco do Corinthians, se você olhar no papel, não na folha salarial, tá? Que a folha salarial está entre as maiores do Brasil, mas no papel é um elenco que é mais forte que o Santos, por exemplo. E o Santos é o sétimo colocado do campeonato. Os resultados da rodada trouxeram alegrias para alguns torcedores. É o caso do Cruzeiro, que na quarta colocação, bela campanha do Cruzeiro, tá? Bela campanha do Cruzeiro. Tá queimando a minha língua. Eu disse que o Cruzeiro teria uma. Mas pelo início do ano, né, gente? A gente fala pelo início do ano. Ainda era o Pesolano, agora veio o Pipa. Parece que ajustou. Eu digo parece, tá? É óbvio que vive um bom momento. E até a derrota na rodada anterior não foi um jogo que o Cruzeiro jogou mal. Eu disse que é um jogo em que ficou claro a diferença entre uma equipe que está se reestruturando, que é o Cruzeiro, e uma equipe que está consolidada. Mas o Cruzeiro fez o Fluminense sofrer.
não diria que fez sofrer, né? Fez o Fábio trabalhar. Mas ficou evidente, assim, a diferença, até jogando no Mineirão, tá? Aí ficou evidente a diferença entre duas equipes, uma em reconstrução e a outra consolidada. Foi um jogo em que isso ficou evidente, né? Por isso que eu digo aqui, eu até falei dessas duas partidas, né? Duas partidas em que ficou evidente uma equipe consolidada e uma equipe em formação. O Palmeiras passou o trator, o Fluminense não passou, mas venceu, né? E eu não digo nem que sofreu, eu digo que o Fábio trabalhou, mas não sofreu. Sufoco, não sei o que, cara, assim, é uma leitura muito para jogar para torcida, você fazer isso. Eu acho que tem que ter uma autocrítica. Eu não digo que o Cruzeiro tá ruim, nem nada disso. Eu acho que o Cruzeiro tá mostrando um trabalho. E eu tinha muita esperança no trabalho do Pepa. Quando o Pepa chegou, não conheço, né? Eu sempre, quando chega essas novidades, eu sempre torço para dar certo, né? Eu sempre torço para dar certo, independentemente se é um treinador brasileiro, se é um treinador argentino, se é português, não tem nacionalidade. Eu acho que eu torço para dar certo. Eu torço para dar, genuinamente torço para dar certo, né? Porque eu acho que quem ganha com isso é o esporte, né? O Jorge Jesus veio em 2019, muda muita coisa na forma pelo menos da imprensa, né? Mudou muita coisa na forma da imprensa pensar, assim, como que a gente vai cobrar os treinadores que estão no Brasil hoje. Cara, se o Jorge Jesus veio e conseguiu fazer, eu não digo que todo mundo tem que repetir aquilo, mas a gente tem que aumentar o nível da cobrança para que a gente veja um futebol de mais qualidade, né? E eu sempre torço, quando vem novidades, eu sempre torço para que coisas boas aconteçam. E aparentemente o Pepa tá, né? Chegou um cara motivado, o Pesolano tava um pouco desanimado, né? Você via nos discursos dele, tá um pouco desanimado, tal, cobrança da torcida. O Pepa chegou animado, né? O Pepa chegou motivado, então isso é bacana, isso é importante, dá uma injeção de ânimo pro elenco. Eu acho que ainda vai oscilar bastante, mas já queima a minha língua, ó. Já começa a mudar de ideia em relação ao Cruzeiro. Se eu dizia antes do campeonato começar que o Cruzeiro seria uma das equipes que brigariam para não cair, eu já vejo o Cruzeiro hoje uma equipe consolidada, que vai ficar ali no meio de tabela, talvez, porque não sonhar com uma pré-Libertadores, né? A gente tem que tomar sempre cuidado para não iludir o torcedor, né? Não vender ilusão, mas o início de temporada é importante, consegue pontos importantes que vão permitir o Cruzeiro sonhar com coisas boas essa temporada. Coisas boas eu não digo título, tá? Não é título, gente. Não dá para se iludir. Não dá para vender ilusão pro torcedor. Tá? Aqui falei de Cruzeiro, o Atlético Paranaense também quinta colocação, né? Vamos embora. De Santos, sétimo colocado, mais uma vitória aí para dar uma, né, para dar uma animada, né? Para dar uma animada. O Santos há 2 rodadas atrás falei, pô, o Santos está me decepcionando. Já veio 2 vitórias. Você vê como 2 vitórias muda totalmente o panorama e dá uma animada, né? O Fortaleza aqui com 3 empates consecutivos já fica em uma oitava colocação, mas eu acho que ainda aqui ó, é uma equipe que segue invicta, né? Segue invicta, é uma equipe que pode brigar ali. Eu ainda vejo em condições o Fortaleza hoje, até pelo trabalho mais longevo, de brigar por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. O São Paulo aqui, mais um empate. A gente já falou sobre todos os problemas. Ouvimos aqui o diretor de São Paulo, Carlos Belmonte, em relação aos erros da arbitragem com relação ao jogo do São Paulo. Eu acho que se merecia uma equipe sair vencedora, eu diria que foi o São Paulo. Parecia que quem estava jogando em casa nesse jogo foi o São Paulo. O Corinthians jogou para segurar o empate, o Corinthians jogou para manter o tabu, né? Apenas para isso, porque não tinha jogo. O Corinthians não conseguia jogar, né? Não tem como jogar o Corinthians. O São Paulo fez um grande jogo? Não fez. São Paulo também é um time que não tem ataque, né? O Dorival até falou sobre isso. Ele foi perguntado em coletiva, pô, as faltas de opções ofensivas, né? E o Dorival falou, talvez seja por isso que o trabalho do Rogério Ceni não foi para frente, não vingou, né? Não deu o resultado esperado. Você vê que até o Dorival, ele é um cara assim, eu gosto muito do Dorival, né? Impressionante. Ele é um cara extremamente, ele é extremamente boa gente, né? Pô, ele elogiou muito o trabalho do Rogério quando ele chegou e até hoje ele segue elogiando o trabalho do Rogério. E para mim ele já começa a fazer um trabalho até melhor que o do Rogério. Porque o Rogério é um cara que busca até a posse de bola e pro ataque e deixa o time mais exposto. O Dorival, quando ele chega, ele costuma estancar a sangria, o time para de tomar gol, como acontece com o São Paulo hoje, e depois ele começa a corrigir o ataque, né? Então o São Paulo ainda não tem ataque.
Então não digo que o São Paulo fez um grande jogo contra o Corinthians, mas o São Paulo pelo menos tentou jogar. O Corinthians nem tentou jogar. O Corinthians simplesmente deixava a bola com o São Paulo, até porque não tinha como recuperar a bola do São Paulo, porque é um time mais consolidado, mais bem treinado. Não que o Vanderlei tenha culpa nisso, mas é inexplicável como o Corinthians atua nessas últimas rodadas, nessas últimas partidas. É inexplicável, né? Aqui o São Paulo na 10ª colocação, o Grêmio depois do empate, né? 8ª colocação, o Inter ainda está numa situação ok, apesar de mais uma derrota, está numa situação ok. Seguido de Bragantino, Bahia, Goiás, o Vasco não me incomoda a 16ª colocação. O Corinthians entrou agora sim no Z4 em virtude do resultado do Goiás, né, que acabou com a invencibilidade do Botafogo, que segue líder ainda, né? E a gente já tinha falado sobre isso. O empate do Palmeiras possibilitou ao Botafogo terminar essa rodada como líder. Cuiabá, Coritiba e América Mineiro na 20ª colocação. Tá, vamos pro pós-jogo, coletiva pós-jogo do Corinthians, palavras do Vanderlei Luxemburgo. Então aqui deixando os créditos de antemão ao Corinthians, a Corinthians TV, canal oficial do Corinthians no YouTube, tá? Você então, torcedor, simpatizante, fã do esporte, entra lá, se inscreve no canal do Corinthians, né? Não só do Corinthians, mas da TV de todos os clubes. Eu sempre faço esse convite, não só do que a gente ouve, mas de todos os clubes. É porque a TV dos clubes tenta trazer o material para você. Aí eu sempre falo aqui, tá ficando repetitivo, mas cara, mas a TV só traz agenda positiva, mas ainda assim é um material legal pro torcedor, né? Para ver como é que tá um atleta, se o atleta tá feliz no vídeo. É óbvio que ele vai ensaiar, mas não dá para, eles não são atores, não dá para atuar 100% do tempo. Então você vai ver que às vezes dá um sorriso meio amarelo, você vai ver que pô, esse aqui tá meio animado, esse tá mais desanimado, então ainda assim já é um material que dá para te ajudar, né? Ver se pô, aquele jogador tá num jejum de gol, você vê que ele já deu um sorrisinho mais amarelo, ele já nem apareceu tanto na TV do clube, porque ele não tá conseguindo sorrir legal, né? Então já traz é pouco material, mas ainda assim é um material, então dá uma moral para TV de todos os clubes. Deixa o like se você gostou da coletiva do Vanderlei, já vou deixar o meu like aqui. Vamos embora, Vanderlei Luxemburgo, técnico do Corinthians, após esse empate contra o São Paulo na Neoquímica Arena. América. O Corinthians vinha de uma derrota 3-0 para o Botafogo, enfrentou um rival, mesmo jogando em casa. Você, se tivesse sido oferecido para você antes do jogo, 1-1, você topava? Mas o resultado foi esse, né? Mas é isso que eu estou perguntando. Você teria considerado um resultado bom? Deixa eu falar, ninguém me ofereceu isso. Ninguém vai perguntar uma coisa que se tivesse oferecido, né? Não, pergunta se. Né? Bom, vou te responder então. O se é relativo. O se pode acontecer tantas coisas. O resultado foi 1-1. Né? E dentro da circunstância, você vem de 3-0 no Rio de Janeiro. E vem de um empate, uma derrota, e aí você chega aqui com um ambiente tenso. Aí você consegue controlar o ambiente, controlar o emocional, para que você possa jogar um clássico. E você joga um clássico, empata um clássico que é difícil, todo mundo dava antes. Se eu te perguntar você se você acreditasse que o Corinthians ia perder, você ia falar o quê? Então se, e nós não perdemos. Então antes do jogo poderia acontecer muita coisa, mas é um clássico. E nós não jogamos um grande jogo, mas o São Paulo também não. Então foi um clássico, né, ameno, suave, aquilo que nós estamos acostumados a ver. E a nível de resultado, não resta dúvida de que um empate, eu quero falar para os jogadores, comemorem um resultado no empate, mas só por causa do momento nosso. Mas jogando em casa, mesmo sendo um clássico, nós temos a obrigação de ganhar. Nós sabemos que nós podemos mais. Então esse é um trabalho que vai crescente, que ele vai estar começando a acontecer. Eu consegui, depois do resultado, ruim, né? Consegui equilibrar o time, para que ele pudesse entrar em campo hoje equilibrado, a torcida fantástica. No final vai, é normal. O time não está ainda totalmente dentro daquilo que eu espero, que eu quero, para fazer uma marcação mais contundente, mais apertada, mais alta no campo do adversário. Tá? Não temos o estágio físico que nós queremos ainda para nossas exigências. Então você tem que ir. Marcou atrás para a gente não ficar vulnerável, porque se você for para frente você consegue ficar vulnerável. Então tudo isso é um processo crescente, não acontece como uma ciência exata num tubo de ensaio. Você bota num tubo de ensaio, vai lá, aperta o botão, pum, saiu um time. Não, requer uma série de trabalho. Eu consegui fazer um trabalho que não é tático, foi um pouco tático, mas que não é técnico, mas também um pouco técnico, não é físico, mas o mais importante era eu conseguir trazer o time de uma derrota 3-0 para ter condições de jogar um clássico, em condições de poder ganhar, empatar ou até perder pelo clássico, entendeu? Obrigado. Boa noite, Rafael Esdrili. Foi perguntado aqui inicialmente se antes do jogo, se te oferecessem esse empate de 1-1, você aceitaria, né? Aí o Vanderlei, ele é um personagem, né?
Assim, ele tá desviando, assim, um pouco de algumas perguntas, né? Ele fala, mas esse foi o resultado, tal, o se não existe no futebol. Eu sempre falo que o se realmente não existe no futebol, mas ele entendeu a pergunta, né? A pergunta foi no sentido de, o empate foi legal para você? Você gostou do empate, né? Em virtude do momento, né? Se antes do jogo te oferecesse, você aceitaria, porque mostraria também muito do termômetro, né? Do quanto o Vanderlei tá confiante no trabalho dele, ele tá confiante em relação à equipe, ele fala, aí ele vai pra torcida, fala de torcida, que gritou, que apoiou, que vaiou, o time ainda não tá no ponto que eu quero, o time tá longe do ponto que o Vanderlei quer, tá muito longe do ponto que o Vanderlei, mas não, obviamente não vai falar isso para não expor os jogadores, né? Para não causar para não causar um climão, mas cara, assim, as respostas são sempre evasivas porque, cara, se ele for falar a verdade mesmo, aí, cara, ele vai criar um problema de vestiário, né? Ele vai criar um problema de vestiário. Boa No noite. dia 97, você falou aí de marcação, você tem falado da evolução em alguns pontos da equipe do Corinthians, mas com semanas, jogos passados, o que você já conseguiu identificar hoje? O principal problema do time do Corinthians é a marcação, é a parte física, é a armação de jogadas agora passados alguns jogos, alguns momentos de treinamento? Assim, cara, o futebol é muito complicado, cara. Eu tenho uma semana ou 10 dias aqui, as pessoas querem que você consiga mudar em 10 dias tantas coisas, como se fosse uma ciência exata, cara. Não é. Necessita muitas coisas serem feitas para você encontrar o equilíbrio como equipe. Então, se você me perguntar aqui, evoluímos, porque o maior problema do Corinthians está no emocional. Você sabia que tem um ano que o Corinthians não sofre um pênalti aqui dentro? Esse ano o Corinthians não sofreu pênalti. Sofreu um pênalti hoje, já estão contestando, mas entrou na área. O jogador, quando entra na área, vai ter a contestação. Se foi pênalti, não foi pênalti. Mas se ele não entrar na área, nem contestação existe. Então nós já entramos na área, lançamos mais um moleque que é abusado, que é insinuante, que vai para dentro dos caras, que é, tudo é um processo crescente dentro do negócio, entendeu? Mantive o que? O equilíbrio, o posicionamento tático. Você pegar contra o Fortaleza, contra o Botafogo e contra o São Paulo, a equipe jogou com 3 jogadores no meio campo, com 3 atacantes, buscando ser uma equipe equilibrada no meio campo, no ataque e uma linha de 4 atrás. Então isso nós já estamos encontrando. Agora, cara, não é da noite pro dia. Mas você criar, por exemplo, do jogo para cá eu tomei um gol, se você se recordar, que o Roger foi bater uma falta, ela bateu no cara, sofreu para aí o cara, a defesa falhou, mas a falta foi nossa de ataque, era uma bola nossa. Aí você vê que hoje o Roger não bateu aquela falta, porque não é a falta para ele bater. Já é outro jogador que tem que bater a falta ali, ele já vai para a área, porque ele é um jogador que aproveita muito bem a bola. Se for de frente para a área ali, ele pode tentar, mas de lado, eu quero. Então, tudo isso acontece, você vai colocando, acontece, você vai colocando. Então é muito complicado assim o futebol, para você evoluir. Eu acho que está na evolução. Mas o que está acontecendo? Nós precisamos crescer num todo. Não é um setor. Precisamos crescer em todos os setores para se tornar uma equipe competitiva. Obrigado. Ele foi perguntado, né, se ele já conseguiu diagnosticar qualquer o maior problema do Corinthians hoje, né? É difícil saber. Se você perguntar para mim, não sei. Acho que eu concordo com o Vanderlei. O principal mesmo é o psicológico, né? É a parte mental dos atletas. Porque não é possível. Não é possível. Um time, cara, que eu falei, o time meio sem vontade, sabe? Sem pegado, obviamente, assim, o time é mal treinado, não teve tempo também. Tantas mudanças de treinadores, são muitos processos, são muitos conceitos que mudam ao longo do tempo. E os caras ficam, cara, fulano queria isso, ciclano queria isso, o Vanderlei quer isso, então, tipo, até os caras meio que assimilarem demora. Demora. Então, eu acho que o que pega hoje mesmo é a parte mental. Porque você não vê. Uma coisa assim, ter um time. Ter um time mal treinado, mas ter um time com muita vontade, com muita entrega, com muita garra. O time do Corinthians não tem isso hoje. Não tem isso. Isso era uma coisa que pelo menos o Corinthians sempre tinha em Itaquera. De ser um time, cara, a gente pode estar jogando mal, mas luta, entrega não vai faltar. E falta hoje, até jogando em Itaquera. Você não vê um time, cara, você pensa, pô, no último segundo o Corinthians pode virar o jogo. Não é um time que você olha pro Corinthians e fala, cara, assim, é um time que vai depender muito do acaso, do alinhamento dos astros, de uma boa vontade da arbitragem para que algum lance aconteça para o time chegar ao gol. Porque você não vê construção de jogada no Corinthians. O Vanderlei cita uma questão assim, do Roger Guedes. Aconteceu uma falta que antes ele batia, agora não, já mudou, ele tá na área, porque ele é um cara que ele tem a finalização. Já mudou, isso mostra uma coisa do treinamento do Vanderlei, mas assim, tudo precisa melhorar, né, como ele falou, tudo precisa melhorar, mas qual que é o principal?
acho que talvez vou muito pela que essa linha que o Vanderlei falou, né? De que é a parte psicológica mesmo, não tem muito por onde correr, né? É a principal coisa, assim, quando uma equipe muda de treinador, eles tentam dar uma chacoalhada no elenco. Porque chega um novo treinador, o time se entrega mais, os jogadores, eles correm mais, por quê? Porque eles querem mostrar serviço para mostrar para o treinador que ele merece a titularidade. O treinador que conhece o jogador, mas não vê no dia a dia. Então, pô, vou jogar, vou me entregar, vou me matar, porque eu vou ganhar titularidade. Um reserva pode ganhar titularidade. E com o Vanderlei nem isso acontece. Por quê? Porque os caras já sabem que eles são titulares, talvez. Talvez. Não sei, né? Não sei. É um longo caminho ainda, como diz o Vanderlei. Não teve tempo de trabalhar. Quando eu falo que o time é mal treinado, não é culpa dele. Simplesmente chegou, não teve tempo de treinar e nem vai ter. Vai seguir sem tempo de treinar e vai continuar isso. Vai depender. É por isso que eu falei na abertura do podcast. Eu tô torcendo pro eventualmente o Renato Augusto voltar para que a gente veja alguma coisa diferente. Porque o Renato Augusto pode fazer alguma coisa diferente. Tirando isso, vai ficar dependendo de alguma coisa do alinhamento dos planetas, de um eclipse lunar, de um eclipse solar, para ver se alguma coisa acontece, né? Com todo respeito, obviamente, a gente fala em tom de brincadeira, mas com todo respeito. Vanderlei, tudo bem? Boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Eu queria que você explicasse ainda no primeiro tempo a mudança de posicionamento do Wesley, que sai da ponta direita para a ponta esquerda, se ela estava relacionada diretamente às subidas do Rafinha ou se você pensava num time mais ofensivo naquele momento até conseguir o pênalti. Eu já tinha feito isso já. Né? No jogo contra o Botafogo, eu começo com o Wesley pela direita, ele pega a bola, rabisca lá e dá uma porrada na trave, bota a bola na trave, não é isso? Acho que foi. E aí, depois eu passei ele para a esquerda e botei o Murilo como terceiro lateral, como terceiro zagueiro, para poder meter a bola para ele. Né? E aí o Roger já estava ficando lá, eu falei, Roger pode jogar pela direita, pela esquerda, é um atacante de lado, né? E aí o jogador, não sei se você percebe que o jogador do São Paulo, lateral esquerdo, no primeiro tempo, no início do jogo, ele começou a botar a mão no adutor. Aí eu puxei a jogada em cima do menino ali. Só que aí o lateral esperto, malandro no bom sentido, o menino mandava cortar para fundo e o menino já começou a dar o fundo para ele e o Hélio estava indo para o fundo, que o lateral induzia ele a ir para o fundo. Aí roubava a bola. Aí eu troquei para ter um jogador novo na direita e um jogador novo na esquerda. E porque o Rafinha estava descendo muito e o Roger não é um jogador de uma marcação até o final. E o Hélio já vai até o final. Então eu botei para lá para o Hélio puxar a velocidade e também recompor junto com o Maicon, que estava muito para dentro e deixava o Bidu muito sozinho. Tanto é que o gol sai disso aí, do São Paulo. Então eu tentei corrigir, saiu o pênalti, porque atacante jovem como ele, que tem explosão, tem que entrar na área, gingar o corpo e dar o tapa. O que o cara vai fazer ou não vai fazer, mas vai ter o contato. Eu quero que aconteça isso. Vanderlei, boa noite. Boa noite. Aqui é a Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Não vou falar muito, né, da resposta agora, enfim. Ele faz uma leitura do que aconteceu no jogo, né? Do jeito que ele fala, do jeito que o Vanderlei fala, parece que, né, aconteceu algo muito diferente dentro de campo, né? Não vou me ater muito, porque assim, falou o que ele tá tentando fazer, mas assim, ele fala do pênalti, como ele falou na outra resposta, né? Já teve um pênalti, é sempre importante você estar dentro da área, pode ser questionável ou não, mas você já entrar na área, isso já te possibilita ter um pênalti, né? Mas isso não é coisa de treinamento, né? Isso não é coisa de treinamento, enfim. Questão tática que eu faço, assim, o Luxemburgo, ele se esquiva de falar, porque às vezes até porque não tem muito o que falar, e quando tem alguma outra pouca coisa ele fala, mas sim, não é algo que nesse momento vai agregar. A gente, obviamente, eu sempre falo aqui, eu gosto de ouvir a parte tática, esses movimentos, o que o técnico tenta fazer, do que o técnico tenta propor, mas, cara, hoje no Corinthians não tem nada, né? Ele pode se apegar a uma coisa ou outra, assim, e para ele eu acho que é importante isso, ele fazer essa leitura de, pô, isso aqui foi importante porque foi algo que eu mudei, então você já começa a ver um resultado ou outro de alguma coisa que eu tô tentando propor, então já dá uma animada para ele mesmo se motivar, porque se ele, no momento que o Luxemburgo desanimar, perder a motivação, aí é a hora que, pô, o negócio vai por água abaixo mesmo. Mas você vê que ele tá animado, então ele tenta uma coisa ali, já dá uma animada, ele conseguiu um pênalti. Se ele entende que foi por uma mexida que ele fez, melhor ainda, ele vai se animar ainda mais, né? Ele vai tentar mudar, ele pode usar isso para no treinamento depois, mostrar quando os caras voltarem pro CT, né, se reapresentarem, mostrar o vídeo, cara, ó, mudei isso aqui, ó, aconteceu isso, o pênalti é questionável, sim, mas foi marcado.
A partir do momento que você faz uma mudança, um ajuste, o cara entra, o pênalti acontece, isso também mostra para os jogadores, opa, dá uma animada, né? E o Vanderlei é um cara que sabe o que está falando. E pode ser um início para mudar alguma coisa, mas enfim, né? Não tem muita coisa agora. Não tem, lamentavelmente ainda não tem muita coisa. Rádio Craque Neto. Craque Neto. É. Craque Neto? É. Beleza? Ele era craque mesmo. E muito craque. O Corinthians, Vanderlei, sempre teve sua força jogando aqui na Neoquímica Arena, né? Só que nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória aqui em casa. O que fazer para ter essa força do lado da sua torcida, que você mesmo já disse que é o A torcida do Corinthians vai ajudar como ajudou. Depois do jogo ela vai vaiar, mas ela não vai durante o jogo não. Ela vai junto com a equipe. Ela vai no finalzinho, que o São Paulo ficou transando a bola também, não querendo muita coisa, e a gente marcando ali, que aí assim, as duas já fazem, tá bom pros dois lados. Tipo assim, o jogador dentro do campo. E a gente querendo mais o jogador dentro do campo, meio que não negociam isso, mas com a disposição acaba negociando isso, né? Mas a gente sabe que aqui o Corinthians tem que fazer 85%, 90% dos pontos que disputar em casa tem que ganhar. Isso não é uma realidade do Corinthians. Isso é que nós temos que mudar. O Corinthians tem que... Eu falei para os jogadores no final do jogo. Tá bom, no momento que nós estamos vivendo, esse empate vem bom, a gente não perde, vai ter cobrança, como estou tendo a cobrança, faz parte. Mas não podemos ir para cá satisfeito de achar que é o resultado que nós queremos. Aqui mesmo com o São Paulo, com o Flamengo, seja quem for aqui em casa, nós temos que buscar a vitória. Então nós não estamos conseguindo. É isso tudo que nós temos que começar a reverter, e o torcedor vai ser fundamental, porque ele é atuante com a gente. Hoje nós tivemos um resultado de 3-0 contra, e vê quantas pessoas vieram aqui hoje assistir o jogo. Luxemburgo, boa noite. Essa coisa, o Vanderlei é perguntado sobre a torcida, e uma coisa que eu sempre falo das torcidas, né? Uma coisa que eu sempre falo, vira e mexe, temporada sim, temporada não, quando um gigante é rebaixado. Não tô falando que o Corinthians vai ser rebaixado, eu acho que tá longe disso acontecer, eu acho que o Corinthians não tem time para isso, e eu acho que, até pelo campeonato que a gente vê de outras equipes, eu não acho que o Corinthians vai lutar contra o rebaixamento. Não acho. São apenas 6 rodadas. Eu digo isso com 6 rodadas. Eu não acho. Eu vejo muita gente já que, até alguns comentaristas corintianos, né? O Chico Lang, por exemplo, já tá falando, se continuar jogando assim, vai ser rebaixado, né? O Chico Lang é um espetáculo, né? Chico Lang é o personagem. Mas eu não acho, sincero, honestamente, não acho que o Corinthians vai ser rebaixado. Eu acho que tem que sim, acender o sinal de alerta máximo, como eu falei do próprio América. É um sinal, você tem que acender o sinal de alerta máximo. Ultra máximo, né? Já passou do nível vermelho, né? Já passou do nível vermelho. Tá em outro nível, né? O estado de urgência. Mas assim, a questão da torcida, o Vanderlei elogia, tal, a torcida corintiana, e de fato a torcida corintiana é uma torcida que apoia até o final. A torcida do Corinthians não é uma torcida que no intervalo vai vaiar, vai xingar jogador. A torcida do Corinthians vai apoiar os 90 minutos. Depois do jogo, quando o árbitro dá o apito final, aí sim o torcedor vai, ele protesta, ele pede a saída ou não de um jogador ou de um treinador, enfim, mas é sempre após o apito final. Isso é algo importante da torcida do Corinthians. E a torcida do Corinthians, como diz o Luxemburgo, é fundamental, porque eu volto ao tema, né? Quando eu falo de torcida, sempre quando uma grande equipe é rebaixada, é que os torcedores ficam pegando no pé, os torcedores ficam vaiando, os torcedores ficam intimidando os jogadores, comissão técnica, e assim vai. E aí vai passando 1, 2, 3 rodadas, os caras cobrando, os caras vaiando, os caras cobrando. E aí quando chega lá na frente, quando já se começam a fazer os cálculos da probabilidade de um time ser rebaixado, aí os caras decidem apoiar. Aí os caras decidem lotar a casa e todo jogo, apoiar os 90 minutos, termina o jogo, os caras continuam apoiando. Só que aí é tarde. Porque aí você teve o miolo do campeonato inteiro para fazer isso, que é onde o seu time tem que pontuar. E você deixa para fazer isso quando já tá no final, quando tá todo mundo fazendo conta já. Quando não é só mais o seu time, não é mais a sua torcida. Você depende de outros resultados também. Você depende da generosidade de outros adversários. Você depende do candidato, né? Do calendário. De você não pegar, de repente, no final da temporada, você pegar equipes que estão disputando final de Copa do Brasil e final de Libertadores. Você depende de várias coisas. Você precisa não é mais só você. Não é mais só você. Por isso que eu sempre falo, a torcida do Corinthians, é importante essa postura do Corinthians, por quê? Porque possibilita o time a mudar a chave, de repente no miolo do campeonato. Mas as vaias, o protesto,
no final do jogo, perseguição em rede social, isso vai seguir acontecendo. Isso acontece com todas as torcidas e a do Corinthians não é diferente. Então, o alerta que eu dou é: agora é hora de apoiar. Essa é a hora que você tem que apoiar. Não é essa hora de você perseguir um jogador, chamar de chinelinho, pedir a saída de Luan, pedir saída de fulano, do Luan, porque a torcida já pediu a saída do Luan, né? E não tem como tirar o Luan. Não tem como tirar o Luan. O Corinthians tem contrato com o Luan. Não é só simplesmente rescindir o contrato com o jogador, como que é a torcida. Então, esse pedido não dá para atender. Então, esse é o momento de apoiar. Todos os jogadores, até os que o torcedor entende que é um jogador chinelinho. Jogador preguiçoso, perninha. É hora de apoiar até esse cara. Porque esse é o momento que, assim, para você virar a maré, essa é a melhor hora. O que o Fortaleza fez no ano passado foi algo fora de série, foi algo extraordinário. É algo histórico no Campeonato Brasileiro. Mas isso não vai voltar a acontecer. Isso não vai voltar a acontecer. Então, assim, eu acho cedo falar qualquer coisa de luta do rebaixamento para qualquer equipe. Mas o Corinthians, por exemplo, é uma equipe que você não vê nada. Você não vê nada dentro de campo. Não há padrão de jogo. Os caras nem... Se é um time de peladeiro, mas um time que se entrega até o último, beleza. Mas nem é isso. Nem isso, né? O Corinthians só não perde mais jogos como não perdeu do São Paulo, porque por mais que o time seja mal treinado e o time até tá um pouco sem pegada e sem vontade, ainda tem a qualidade dos caras, né? Ainda tem a qualidade dos caras, o talento individual dos caras que deixa o São Paulo, por exemplo, meio apreensivo. Se o Roger Guedes decidir contra-atacar, quem vai segurar o cara, né? Então não dá para deixar espaço. Então, sim, o São Paulo já fica com um pouco mais de bola, não tem criação, não dá para ter aquele volume ofensivo, mas também fica aquela preocupação. Tem o Yuri Alberto, que é um cara de presença e também é jovem e é veloz. O Roger Guedes é muito rápido e tem o drible, tem o chute de fora da área. Como é que fica, né? Então, pela qualidade individual dos atletas, eu acho que o Corinthians até consegue segurar resultados que poderiam ser até piores. Né? Mas, volto a repetir, a torcida do Corinthians tem a sua parcela assim, que a gente tem que elogiar, porque durante o jogo tem a sua presença, apoia até o final, mas eu falo, agora no extra-campo também tem que começar a acontecer, porque essa é a hora. Porque se deixar rolar, e aí deixar para lá, no final do segundo turno, decidir, vão apoiar incondicionalmente, aí vai ser tarde, né? Isso acontece com todas as grandes camisas, e é o alerta que eu já faço agora de antemão. Vamos tomar cuidado, vamos apoiar os caras agora, por mais que os caras estejam dando revolta, mas essa é a hora. Porque os caras mentalmente precisam ganhar confiança. Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. Fala, Pedro. Você está dando oportunidade aos jovens, o Wesley agora mais uma vez, o Pedro também. Queria saber se isso faz parte de um legado que você quer deixar no Corinthians. Essa é a sua missão e também quais são os legados que o Vanderlei quer deixar no Corinthians? O legado é um time campeão, como já deixei da última vez aqui, né? Das vezes que eu trabalhei, em alguns lugares que eu trabalhei, sempre deixei alguma coisa, né? Não pode esquecer que o futebol precisa de gestão no futebol, gestores no futebol também, porque é um negócio, né? E aí, se você pegar a nível de ativo e passivo, né? O Pedro com o jogo passado, o Wesley com o jogo, o Felipe entrando, então você começa a fazer uma mudança e vai abrir espaço para a molecada, e isso é o ativo do clube que você começa a fazer. Para valer moeda, para valer dinheiro, e além disso que eles tenham qualidade. Se não tiver qualidade também não adianta nada. Né? O Felipe entrou no lugar do Yuri, não é que o Yuri estava mal, porque vai cansando. Aí já disputou bola no alto, já incomodou, já deu uma bola de lado, já puxou uma bola que o menino meteu para ele lá dentro da área. Né? Então, quer dizer, são jogadores que a gente vai dar oportunidade. Agora, você tem que montar um time com eles, agregando, chegando, mas um time vencedor. Nós temos que dar esse upgrade, né? Que é sair do momento que nós estamos para um outro momento, para a gente mostrar para o torcedor corintiano, para nós mesmos, que a equipe está em evolução, para ser competitiva na competição. Vanderlei, Luiz Fabiani da Rádio Tatiaia, tudo bom? Vamos só para a última pergunta aqui, né? E também não tem muito o que falar sobre essa. Vamos para a última pergunta e aí a gente fecha o podcast de hoje, tá? Depois do jogo contra o Fortaleza, na coletiva, você fala sobre Yuri e Roger jogando juntos e usa o termo vulnerabilidade na defesa, principalmente quando você tem o Roger aberto pela esquerda. Hoje o Corinthians ele toma um gol de uma jogada que surge pelo ataque do lado direito do São Paulo e que o Roger Guedes ainda estava recuando. Queria saber se esse jogo e a outra partida que vocês falaram, os dois juntos contra o Botafogo, endossam aquilo que você falou contra o Fortaleza. Não quero endossar nada, cara. Eu tenho que resolver, em vez de endossar. Se eu não resolver, eu tô roubado. Né? Eu tenho que achar um jeito de jogar junto, porque eles são bons jogadores. Aí você vai ver. Eu tenho que ter muito cuidado, porque a gente expõe muito, né?
Isso é uma coisa real hoje. Na fala que você fala, todos nós, eu aqui e vocês aí, temos que ter muito cuidado com o que ele vai falar. Será que eu treinei para que o Roger acompanhar ou tinha um outro jogador que tinha que dar uma sustentação para o Bidu? Então, quer dizer, eu tenho a obrigação de fazer isso, tá? Mas eu não vou ficar falando para vocês aqui, porque não vale. Mas eu estou me virando para poder acontecer. Mas se você pegar hoje, vamos pegar mesmo, o Roger hoje, teve hora que ele teve na linha de fundo tirando bola, tanto da direita como da esquerda. Então já existe uma evolução no Roger também, de entender que ele precisa participar também na parte defensiva, e não só ser ofensivo. Isso é uma conscientização que vai dia a dia, jogo a jogo, aparecendo, entendeu? Quem é que, quando o Roger não vem, quem é que vai na dele lá para cobrir? Então tudo isso é um processo crescente. É só para finalizar, né? Isso que ele falou é fundamental, né? Deve tranquilizar muitos torcedores corintianos, que ele fala, cara, o Roger Guedes e o Yuri Alberto tem que jogar junto. Os caras são bons de bola, eu preciso dar um jeito. E, de fato, ele é treinador. Ele precisa dar um jeito de fazer os caras jogar junto. Né? De como é que ele vai convencer que precisa ter um comprometimento defensivo também. Ele já cita que o Roger Guedes mostra uma evolução nesse trabalho sem bola, mas vai ter que encontrar uma solução. Se alguém tem que fazer, como ele disse, cara, quem vai fazer a recomposição, quando o cara for pro ataque, quando ele estiver mais cansado, né? Se estiver mais desgastado, não vai poder jogar, vai ter que mudar o comportamento do atleta, como é que vai ser. Esse é um trabalho que ele vai ter que ter, porque ele é um treinador. Ele precisa encontrar essas soluções, né? E é importante ele falar sobre isso. De que, pô, não vou expor. E eu até falo assim, pô, às vezes ele faz alguns discursos meio evasivos e tudo mais, porque, cara, assim também não dá para expor todo mundo. A grande verdade é que se ele fosse falar o que tá errado, ele ia ter um problema de vestiário, né? Porque ele ia falar mal de todo mundo. Todo mundo não diria, mas ia falar mal de muita gente. E no bom sentido, tá? O Vanderlei não ia falar mal para, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é do Beltrano. Não, a culpa seria assim, pô, fulano precisa melhorar nesse aspecto, o outro precisa melhorar nisso aqui. Esse aqui, o Roger Guedes é um dos que ele mais fala, né? Pô, é um cara que mais próximo do gol, ele é muito importante, mas precisa ter ele tá melhorando no aspecto defensivo, então você vê que essa questão do trabalho sem bola do Roger Guedes é algo que tá pegando ainda, que precisa melhorar, né? E aí, cara, não é expor, mas é falando aos poucos, ele tá soltando um pouquinho, não dá para ele falar tudo, porque a gente sabe que nem todo mundo leva numa boa, né? É complicado você sair falando assim, de um jogador ou outro, que aí o torcedor vai atrás, o torcedor pegar no pé, né? Vai atrás dos caras nas redes sociais. Então, assim, é muito complicado, né? Então ele acaba sendo meio evasivo mesmo. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Se ele for pôr a boca no trombone, aí ele não vai treinar mais, né? Ele não vai ser mais treinador do Corinthians. Então é isso, gente. Mas fecho com essa notícia que deve animar o torcedor corintiano que Roger Guedes e Yuri Alberto vão jogar juntos. Não tem jeito. Eles precisam jogar juntos, tem muita qualidade. E quem tem que dar o jeito é o professor Vanderlei Luxemburgo, tá certo? Ó, gente, vamos embora aqui. Deixa eu voltar para o site do GE. Deixa eu trazer a agenda do dia. Vamos a agenda do dia. Cadê? Bora. Estamos aqui. A gente vai ter um dia mais tranquilo, né? Tem um dia mais tranquilinho, então, para a gente repercutir alguma outra notícia, a gente pode tentar amanhã repercutir um pouco da Operação Penalidade Máxima, né? Teve matéria do Fantástico, eu até queria trazer hoje, mas como a gente ia se delongar aqui, já estamos com mais de 1 hora, eu acabei não trazendo, tá? E a gente vai ter Copa do Brasil, início de Copa do Brasil, da rodada de Copa do Brasil. Então, amanhã é um dia mais tranquilo, a gente talvez fale um pouco mais sobre a Operação Penalidade Máxima, tá? Encerro por hoje, declaro encerradas as atividades de hoje. Peço perdão pelo podcast longo mais uma vez, tá? Agradeço você que resistiu até aqui, desejando já uma ótima semana para vocês, um forte abraço e amanhã nós estamos de volta. Tchau!